Oi, de volta ao tutorial. Agora vamos ver interfaces. Interfaces em inglês, né? Ok, vamos ver o que isso significa em termos de Go. A gente viu antes que Go não tem classes, mas você trabalha com tipos e você pode definir métodos. Que métodos é um tipo de função que recebe um parâmetro especial, que é o receiver, né? Entre o fun, que é a declaração, e o nome da função. Então, o que são interfaces? Então, um tipo de interface, que é o interface type, é definido como um conjunto de assinatura de métodos. Quer dizer que tem vários métodos e assinaturas, que são os argumentos, geralmente, né? Então, temos o interface type, tipos de interface. Aqui temos esse conceito de valor de interface, do tipo da valor of interface type, de tipo da interface. Pode conter qualquer valor que implementa estes métodos. Que coisa, hein? Então, note que tem um erro na linha 22. Ele não implementa o observe porque o método ABS é definido somente em vertex asterisco. Que definição extremamente difícil para quem está iniciando, né? Vamos olhar o código então. Ok, primeiramente, a gente tem esses nomes aqui, interface, né? Então, tipo observe é uma interface que contém, como a gente viu antes, assinaturas de métodos. Então, nós temos um ABS, que é um método, e um retorno float64 e não recebe nenhum parâmetro especial. Ok. Aqui embaixo a gente tem o quê? O observe, que é uma interface, é um tipo que é de interface, ele foi declarado como uma variável A. Então aqui temos A é o valor desse tipo de interface observe. Eu acho que essa é a segunda linha que ele quer dizer aqui. Aqui o que estou declarando? Um f, uma variável f, que é do tipo myFloat, recebe como parâmetro o raiz quadrada de 2. O que é esse myFloat? Deve estar aqui embaixo. Sim, é um tipo. MyFloat é um tipo que representa um float 64. E o que mais? O V é o nosso conhecido vertex, que está aqui embaixo. Vertex, que é um tipo, né? Tipo vertex é uma estrutura que tem como elemento x, y de elementos float 64. Ok. E aqui o que tem? O A é igual a F. O A, que é um myFloat, implementa o observe. E aqui eu estou dizendo que o A apontando para o vertex, o A vertex asterisco, porque aqui é o endereço, né? Que é um ponteiro, implementa um observe. Está dizendo que sim, né? Vamos ver. Ah, tá. E aqui embaixo, o A de V, apontando para o V, ele não implementa um observe. Porque o V é um vertex, e o vertex não implementa, né? No final, eu vou utilizar o ABS. E como é que está definido o ABS, função ABS, que é um método, porque aqui nós temos um receiver, que é um ponteiro de vertex, e ele retorna aquela raiz quadrática, né, com os elementos ao quadrado, a soma dos elementos ao quadrado, a raiz quadrada. Aqui vai dizer que tem um erro na linha 22. Na linha 22 não pode usar o V, que é no tipo vertex, como um tipo observe nessa atribuição, na linha 22. Não posso fazer uso disso aqui. Todas as de cima deram certo. Se eu declarar isso aqui, tirar como um ponteiro, ele vai funcionar. Exatamente. Porque agora o ABC está definido como método de vertex. E a interface
aceita isso, né? Abser. Confuso. Confesso que ainda acho confuso, mas vamos continuar. Interfaces são implementadas implicitamente. Um tipo implementa uma interface através da implementação dos métodos. Não tem nenhum tipo de declaração ou intenção de fazer isso. Não existe uma palavra-chave, acredito aqui, como implements. Não existe um implementation, ou sei lá o que é implements. Então, a declaração implícita desacopla a definição da interface da sua implementação. E que isso pode acontecer em qualquer parte do pacote sem nenhum arranjo pré-estabelecido. É mais uma daquelas coisas abstratas que quando só se usa melhor quando se está fazendo uso de código de verdade, né? Bom, aqui temos uma interface I com um único método M de assinatura. Isso aqui é uma declaração de tipo T, que é uma struct que contém um elemento S, que é uma string. Então, como falou, não existe um implements, nenhuma palavra-chave especial aqui dentro. Eu simplesmente declaro um método dessa interface, que é aqui, ó, I. Esse é o método M. E ele tem um receiver do tipo que a gente quer tratar, que é o tipo T, para poder implementar essa interface I. Só eu fazendo essa declaração de método já estou aderindo a essa interface aqui. E aqui eu tenho então uma variável I do tipo iInterface é igual a um T de hello. Ele está construindo esse tipo T aqui, explicitamente, né? E a interface está chamando o método M. O que ela faz? Ela imprime a própria string, né? Então é hello, imprime hello. Interface values, valores de interface. Então, debaixo dos panos, as interfaces, os valores de interface podem ser vistas ou pensadas como uma tupla de valor e o tipo concreto. Valor e o tipo concreto. Então, a interface guarda o valor de um tipo concreto e executando o método da interface, executa o método de mesmo nome do seu próprio tipo. Eita, construções complicadas. Vamos dar uma olhada então no código para ver se a gente entende como isso funciona. Interface I, método M. Tipo T, estrutura que a gente já viu antes. Implementação da interface M, da interface I, método M, com o tipo T. Imprime a string. Entende essa, né? Ok. Tipo F é um float 64, aqui como se fosse um myFloat, né? Também o tipo F, a gente vai aderir a essa interface de I, que precisa implementar o método M. E ele está implementado aqui, então ele vai imprimir o próprio F, que é o número em ponto flutuante. Aqui eu estou declarando uma variável I, e essa variável I vai ser do tipo interface I. O I é igual ao endereço desse tipo hello. Tudo bem. Nós temos uma função describe, que a gente precisa dar uma olhada como é que ela funciona. Ela é uma função, não é um método, porque não tem um receiver aqui. Então ela é uma função simples que aceita uma interface I de parâmetro I e uma interface I que a gente declarou lá em cima. O que ela vai fazer é imprimir o quê? O valor e o tipo dela. Então o describe imprime o valor que ela contém e o tipo que ela contém. Aí, então, voltando. Aqui, describe vai imprimir então o valor, que é hello, e o tipo que vai ser isso aqui, ó. E vai chamar o método. O método para ele vai se imprimir hello novamente, né? E aqui também é um printf também. E aqui então vai dizer que é um
que é o pi, o valor pi, mais um tipo f, né? Vamos executar. Fica mais claro. Que eu não estou conseguindo, não tô. Então, describe e é esse aqui. É esse aqui. O valor desse cara é o ponteiro para esse hello. Para esse tipo que tem uma string hello. O tipo dele é um asterisco main t. Isso aí deve ser coisa do Go da descrição. Esse main deve ser porque está no pacote main. Deve ser a função main. E separando tem um tipo t. E aqui o chamando de m que dá simplesmente imprime o hello, né? Aqui temos o próprio ponto flutuante do pi, o valor de pi, e o tipo dele que é um main.f, que é aquele float 64 que a gente declarou como um tipo. E o valor, e aqui o chamando o método deu o próprio printf do valor, que é 3, 14, 15, 92, assim vai. Interface values with new underlying values. Então existe um valor especial new, né? É um sentinela de valor não existente, né? Então, se o tipo concreto dentro da interface tiver o new, esse método vai chamar com um próprio receiver do tipo new. Em algumas linguagens, isso dispararia um null pointer exception, seria um ponteiro nulo, né? Mas em Go é comum escrever métodos que, de forma graciosa, pode ser chamado com new receiver. Não vai explodir, ele vai chamar graciosamente, porque é comum isso que aconteça. No caso do método m neste exemplo. Note que o valor da interface guarda o new concreto do valor. E ele em si não é new. Que coisa, hein? Vamos analisar nós uma vez aqui a nossa interface, a própria struct que a gente já viu antes. Aqui temos um m. Esse receiver pode ser new. Então, como ele pode ser new, eu faço um teste. Se o t for new, eu imprimo um tipo especial e retorno. Se não, eu imprimo a própria string. Em que situação ele pode ser new? Vamos ver. Declarando a interface, declarando o tipo t, e não botei nenhuma string aqui para dar um hello, como a gente fez antes na qualquer outra string. Então aqui tem new realmente. Então i tem new. Describe i, e chamando o método vai imprimir esse cara aqui em vez de dar um problema. New, o describe é o valor, o tipo, e o m chamado vai dar new. E o hello, no caso, não tem nada a ver com new, porque ele simplesmente é um valor literal mesmo dele aqui. O que acontece se a gente não tratar esse caso? Vai explodir, imagino eu. Vamos ver. Sim. Dá uma falha de segmentação. E referência inválida de memória ou new pointer deferência a um ponteiro não existente. Porque a gente está querendo fazer uso dele aqui e ele é new, então não tem uma região de memória ali. Faz sentido. Então, mas na verdade isso aqui assim quer dizer que em outra linguagem você deixaria explodir, no Go você trata isso de forma especial realmente. Não deixa explodir. Interfaces de valores como new, que é o caso que é diferente do que a gente viu antes. Então ele não a interface com new, o valor dela não contém nenhum valor, nenhum tipo concreto. E chamar um método com uma interface new é um erro de execução, porque não tem nenhum tipo associado a ele, né, para poder chamar algum método concreto dentro dessa interface e do tipo, né? Vamos ver aqui então. Aqui temos o nosso interface m e com o método m velha de sempre.
Aqui estou chamando o var de i, criando a interface, e describe, e estou tentando chamar o método, vai dar um erro de execução, em tempo de execução, porque não tem método para chamar, não tem nada disso tipo definido lá, então buf, explodiu. Mais uma vez, parecido o erro, né? Segmentation Violation, New Pointer Difference e tudo mais. Mas agora temos um tipo diferente aqui, a interface vazia. A interface que não especifica nenhum método é uma interface vazia, que é esse exemplo aqui que está mostrando. Não tem nenhum método especificado. Então, a interface vazia pode guardar valores de qualquer tipo. Então, cada tipo implementa pelo menos 0 métodos. Que coisa estranha. Então, o uso da interface vazias é para guardar valores de tipos desconhecidos. Por exemplo, se eu na declaração de fnt print, né, ele pode pegar qualquer número de argumentos do tipo interface vazia. Né? De que maneira? Aqui esse describe, a gente já tinha visto ele aqui embaixo, né? Ele também tem esse lance do empty interface. Então ele vai receber qualquer coisa aqui, daí a gente pode tratar esse elemento que vier, ele pode ser um número, ele pode ser uma string, que ele vai poder tratar de forma transparente, porque ele é um empty interface, interface vazia. Ok, eu acho que para essa primeira parte de interface já está bom bastante, tem muitos conceitos, eu tive uma certa dificuldade em expressá-los, mas de alguma forma creio que deu para entender a sua utilidade. E obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tchau!